Então, a história que quase todo mundo aqui no Brasil aprendeu sobre a feijoada é basicamente um mito. Aquela imagem super clássica das senzalas, sabe, dos escravizados recolhendo as sobras de porco. Aham. A orelha, o rabo, o pé, enfim. Aquilo que os senhores de engenho supostamente desprezavam e jogavam fora. Pois é. Olha, isso simplesmente nunca aconteceu. E hoje, a missão da nossa imersão é justamente desconstruir esse que, talvez seja o maior mito culinário do país, né? Vamos rastrear a verdadeira árvore genealógica desse prato. E descobrir como ele não nasceu da escassez, mas sim nas mesas da mais alta elite, não é? É um momento de fazer uma verdadeira arqueologia cultural aqui. Com certeza. E para quem nos escuta, a base de fontes de hoje é um banquete formidável. A gente cruzou artigos acadêmicos de historiografia alimentar, diários bem detalhados de viajantes europeus do século XIX, os textos maravilhosos do folclorista Câmara Cascudo. Sim, até poesia a gente analisou hoje. Exato, poemas e músicas que imortalizaram a feijoada. Porque, no fim das contas, a alimentação vai muito além da nutrição pura, né? É um ato sociopolítico profundo. A comensalidade reflete toda a história de um povo. Ok, vamos desembolar isso desde o começo, porque a quebra de expectativa é brutal para quem está acompanhando a gente. Na cabeça da grande maioria, a orelha e o focinho do porco eram literalmente lixo no Brasil colonial. Aham, as sobras da Casa Grande. Isso. Mas quando a gente olha para a documentação histórica, vemos exatamente o oposto, né? Essas partes nunca foram restos. De forma alguma. Para entender isso, a gente precisa olhar para a culinária europeia daquela época. As partes salgadas e ricas em cartilagem do porco eram, na verdade, iguarias supervalorizadas. Nossa, sério? Sim, conservar carne no sal era um processo caríssimo, sabe? E a gordura era sinônimo de riqueza. Tem um documento fascinante que as nossas fontes dissecam, que é o livro O Cozinheiro Imperial, publicado lá em 1840. Que era o suprassumo da sofisticação na época, né? O absoluto suprassumo. Era o manual da alta moda gastronômica da corte. E o que a gente encontra lá? Receitas elaboradíssimas para cabeça de porco, pé, orelha, com a recomendação impressa de que esses cortes deveriam ser servidos a altas personalidades em banquetes. Caramba! Então, a ideia de que um senhor de engenho jogaria fora a orelha salgada de um porco para os escravizados é um anacronismo total. Seria tipo como imaginar que hoje alguém no restaurante de luxo jogaria caviar no lixo do beco, entende? Uau! Isso muda tudo. É carne de status, importada até. Mas a matemática desse mito fica ainda mais impossível quando a gente olha para quem estava do outro lado dessa dinâmica, né? Com certeza. Se a carne de porco era tão valorizada pelos europeus, qual era a dieta real lá dentro das senzalas? Porque os relatos mostram que não tinha nenhum banquete de sobras rolando. Não, de jeito nenhum. A dieta real, que foi documentada à exaustão por administradores de fazendas, era baseada na mais estrita sobrevivência. O alimento ali era uma mistura super rala, quase um caldo de feijão aguado, engrossado com farinha de mandioca. Só para dar energia mesmo. Exato. Não tinha luxo de carnes variadas borbulhando na panela. E tem um detalhe demográfico e religioso que costuma ser completamente ignorado. Uma parcela enorme dos escravizados trazidos da África, tipo a galera do Golfo do Benin, tinha uma forte influência islâmica. Ah, os povos malês, por exemplo. Perfeito. E para essas populações, o consumo de carne de porco não era só indesejado. Era um tabu religioso intransponível. Nossa, é verdade. É uma violação profunda das crenças deles. Então, historicamente, a narrativa de que eles inventaram um prato centrado quase inteiramente em embutidos de porco simplesmente não se sustenta frente a essa realidade, sabe? Faz todo sentido. Então a carne de porco era da elite e, ao mesmo tempo, proibida para muitos na senzala, mas o feijão em si estava lá, o feijão preto já existia. Sim, o feijão sim. De onde vem essa base? Porque eu gosto de pensar na evolução da feijoada como um projeto de software de código aberto, sabe? Aham, adoro essa analogia. Aquela coisa de código aberto onde alguém cria a base, o núcleo do sistema, e aí desenvolvedores do mundo todo vão adicionando as suas próprias extensões e plugins.
O que é fascinante aqui é que nesse código aberto, o protagonismo original, o núcleo do sistema, é indiscutivelmente indígena. O feijão preto é nativo das Américas. Ah, então ele já estava aqui. Já estava aqui e era cultivado extensivamente. Os povos originários chamavam o feijão de comanda ou cumaná, em tupi. Peraí, mas os europeus não conheciam o feijão antes de chegar no Brasil. A palavra feijão já existia em Portugal? Não existia. Existia, sim. A palavra já existia desde o século XIII, lá em Portugal. Mas eles usavam para descrever outras leguminosas, tipo as favas europeias ou aquele feijão fradinho que tem origem africana. Entendi. Mas quando os colonizadores chegaram aqui na América, eles deram de cara com o feijão preto. E a aceitação foi imediata. Tem um relato do português Gabriel Soares de Souza, logo em 1587, dizendo que o feijão preto americano era de longe o mais saboroso e macio que ele já tinha provado. Ou seja, o nosso código-fonte estava prontinho rodando nas terras indígenas. Feijão preto e farinha de mandioca. Aí chegam os colonizadores, trazem o porco lá da Europa, trazem o arroz da Ásia e vão acoplando esses plugins no sistema. Exatamente isso. Mas, se os ingredientes já estavam todos na mesa, de onde que veio a complexidade do prato? Porque, convenhamos, misturar tudo numa panela e cozinhar por horas exige uma técnica bem específica, né? Na técnica do guisado. Que é aquele cozimento bem lento, né? Isso, cozimento lento e prolongado de várias carnes e grãos juntos num caldeirão só. Essa técnica tem uma raiz profundíssima na tradição judaica sefardita. Lá da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Exato. Tem um prato ancestral judaico chamado adafina. A palavra vem do árabe dafana, que significa tapar ou esconder. Esconder, mas por que esconder? É pela observância do sabá, né, o dia sagrado de descanso judaico que vai do pôr do sol de sexta até o anoitecer de sábado. Durante esse tempo, o trabalho é proibido, e acender fogo é considerado trabalho. Nossa, o que cria um problema logístico gigante para cozinhar. Como eles comiam comida quente no sábado? Foi esse exato desafio que gerou uma das técnicas mais geniais da culinária. Eles montavam o prato e colocavam sobre um fogo super lento, ou enterrado em brasas bem suaves, antes do sol se pôr na sexta. Ah, então a panela ficava lá. Tapada. A adafina ficava cozinhando vagarosamente durante a noite toda e a manhã de sábado. As carnes desmanchavam e eles tinham uma refeição farta e quente, sem violar a regra de não acender o fogo. Olha a engenharia culinária nascendo de uma restrição religiosa. Eu tô chocado, e com a Inquisição lá na Península Ibérica, eu imagino que essa panela borbulhando no canto também era uma forma dos cristãos novos manterem as tradições meio escondidas, né? Sem dúvida. Parecia só um ensopado europeu comum. E essa lógica genial se espalhou por toda a Europa, é a base de pratos que a gente conhece super bem hoje. Tipo o quê? O cassoulet francês, que usa feijão branco e pato. O cozido português, com carnes e vegetais. O cholem do leste europeu. Todos partilham dessa mesmíssima matriz tecnológica do caldeirão. Então, os portugueses chegam no Brasil com esse software do cozido lento já instalado na cabeça. Eles olham para o feijão preto americano, acham maravilhoso e só trocam o feijão branco ou a fava europeia por ele. Perfeito. É a técnica judaico-mediterrânea aplicada no ingrediente nativo das Américas. Mas olha só, espera aí. Eu preciso fazer um papel de advogado do diabo aqui. Manda. Se essa técnica era super sofisticada, herança europeia, e a carne de porco era artigo de luxo da corte, como a gente explica as pinturas daquela época? As pinturas do Debré, né? Isso. O Jean-Baptiste Debré, aquele pintor francês super famoso, ele tem telas mostrando cenas muito humildes no Rio de Janeiro, uma imagem clássica de pessoas em situação de extrema pobreza comendo feijão no fundo de uma loja. Aham. A descrição fala de um caldo ralo, com farinha cinzenta pesada para não fermentar no estômago e um pedaço minúsculo de carne seca. Se a feijoada era chique, por que a arte retratou essa pobreza regada a feijão? É uma ótima pergunta e essa é a distinção fundamental que precisamos fazer. O Câmara Cascudo explica isso de uma forma irretocável nas nossas fontes. Ele traça uma linha muito clara. Ele diz, feijão com água e sal é feijão de pobre. É feijão de todo dia. Ah, então comer feijão não é comer feijoada? Exatamente. Há uma distância abissal entre o ato de comer feijão,
que era o combustível calórico de sobrevivência que o Debré pintou, e o banquete que a gente chama de feijoada com F maiúsculo. Entendi. A verdadeira feijoada exige o que o Cascudo poeticamente chama de o cortejo das carnes. Essa opulência de transbordar paio, linguiça, lombo, costela. Isso foi uma invenção muito posterior e restrita a quem tinha alto poder aquisitivo. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante na nossa imersão. Porque o prato não escalou das senzalas para as mesas ricas. A pesquisa mostra que ele nasceu direto no ambiente urbano. Direto nos centros comerciais. Isso. Em restaurantes e casas de pasto requintadas frequentadas pela elite da época. Os jornais do século XIX são as nossas maiores testemunhas disso. O registro mais antigo que localizaram é de 1833, no Recife. Um lugar super prestigiado, o Hotel Teatre publicou um anúncio dizendo que ia servir a feijoada brasileira às quintas-feiras. Que chique, né? Super! E poucos anos depois, em 1849, no Rio de Janeiro, o Jornal do Comércio também convidou a elite para degustar uma bela feijoada brasileira. Era comida de político e comerciante rico. É meio irônico pensar nisso hoje. E foi justamente nessa transição para a alta gastronomia que as guarnições começaram a aparecer, tipo a rodela de laranja. Ah, sim, a laranja. Ela não tem origem rural, tem? De forma alguma. A laranja fatiada provavelmente foi uma invenção de algum chefe de restaurante requintado na corte que queria dar um toque de sofisticação visual e limpar o paladar. E o mais incrível é que foi um acerto biológico e químico brilhante, mesmo que eles não soubessem a ciência por trás. Eu acho essa parte da química fascinante. Explica melhor para quem está escutando a gente como isso funciona no corpo. Então, o feijão preto é riquíssimo em ferro, mas é um ferro que o corpo humano tem muita dificuldade em absorver sozinho. O que a laranja faz? A vitamina C altera o estado desse ferro na nossa digestão e destranca o nutriente direto para o nosso sangue. Uau! Além disso, a acidez cítrica corta fisicamente aquela sensação pesada da gordura do porco, sabe? Evita a fadiga gustativa. Uma harmonização científica perfeita descoberta totalmente por acidente em algum restaurante chique. E o contraste das fontes é sensacional, porque enquanto o senso comum jura que é comida de escassez, a elite estava se banqueteando. Totalmente. Tem aquele relato da inglesa Isabel Burton, a esposa do diplomata Richard Burton. Ela comia feijoada nos círculos exclusivíssimos da Marquesa de Santos. Alta sociedade pura. E os açougues de Petrópolis vendiam montanhas de línguas e orelhas de porco para os cofres da Casa Imperial, para alimentar a corte. Se conectarmos isso a um panorama maior, a gente começa a entender como o mito da senzala foi criado, sabe? É o momento do projeto nacional, né? Isso, fim do século XIX, início do XX, o Brasil estava numa crise de identidade colossal. País recém-independente, recém-republicano, um território gigantesco. A nação precisava de símbolos de brasilidade que unificassem as pessoas. E aí que o movimento modernista entra com os dois pés na porta na década de 20. Eles precisavam forjar um mito fundador. Exatamente. A elite intelectual sempre se apropria de símbolos culturais para criar narrativas. Os modernistas da Semana de 22, como Mário e o Oswald de Andrade, queriam valorizar a mistura, a nossa cultura popular. Romper com a Europa. Isso, em Macunaíma, o Herói come cará com feijão. O Oswald bota o feijão nos poemas dele associado à classe trabalhadora. Eles pegaram a panela de feijão da elite e romantizaram a origem do prato. Associaram as senzalas para criar uma narrativa de resistência, de criatividade na dor, de miscigenação. A feijoada virou a metáfora perfeita, né? A metáfora comestível do Brasil. Ela deixou de ser uma receita e virou um monumento. Uma das fontes diz de um jeito lindo que feijoada não é prato, é um festim. Então, o que tudo isso significa, na prática? É um evento, um estado de espírito. Tem regras, tem trilha sonora. Atingiu até a nossa poesia. Aquele poema do Vinícius de Moraes, de 1962, Feijoada à Minha Moda, é um documento histórico puro. Nossa, o Vinícius era super rigoroso com o que entrava no calgueirão dele. E isso revela muito sobre como cada pessoa adapta o prato. No poema, ele exige usar a língua fresca pelada para encorpar o caldo. E ele proibia as orelhas de porco. Sério?
Mas orelha é o clássico, por que ele proibia? Ele dizia que a cartilagem deixava a feijoada obesa demais, muito pesada. Ele ditava até as guarnições, tipo, a couve tinha que ser frita na gordura do torresmo e a farofa só na manteiga. E o grande finale do poema dele é a perfeição. Depois de todo esse processo sensorial, ele pergunta o que um corpo pede no pós-feijoada. Uma rede, né? Uma rede e um gato para passar a mão. É o clássico como alimentar. E a música também entrou nessa. O Chico Buarque tem a feijoada completa, que é um hino sobre a casa cheia, os amigos chegando com fome que nem me contem, aquele barulho, a roda de samba. E todo esse peso cultural imenso culminou no reconhecimento oficial em 2013, quando a feijoada foi tombada como patrimônio cultural imaterial do Rio de Janeiro. Deixou de ser só comida para ser protegida pelo Estado como um artefato vivo. Isso é muito forte. Significa que, quando alguém senta num boteco numa sexta-feira, ou pede uma cumbuca fumegante no sábado, não está só engolindo feijão e carne. Está consumindo séculos de história numa colherada. A semente indígena, a técnica sefardita escondida no sabá, o marketing da corte imperial, a ciência da vitamina C e o projeto político dos modernistas. Tá tudo ali borbulhando. Isso levanta uma questão antropológica fascinante. A comida transmite códigos morais invisíveis de geração em geração. Ninguém senta no sábado pensando na Inquisição Ibérica quando morde um pedaço de paio. E, no entanto, a história está viva ali, na técnica e na reunião ao redor da panela. Uma arqueologia sensorial toda quarta e sábado. Esse foi o nosso objetivo hoje. Mostrar a complexidade deslumbrante nas coisas mais cotidianas da nossa cultura mestiça. Uma cultura que alcançou a sua expressão mais brilhante e, saborosa. Mas antes da gente encerrar, nós prometemos deixar uma pulga atrás da orelha dos nossos ouvintes. Um pensamento provocativo que desafia o que é esse prato. Quem é do norte do Brasil já sabe do que a gente está falando. A majestosa maniçoba. A famosa feijoada paraense. Se a gente olhar o preparo da maniçoba, ela segue milimetricamente a mesma estrutura e cozimento da feijoada. Dias fervendo, todas as carnes salgadas de porco, defumados, embutidos, é um mega evento no Círio de Nazaré. É um ritual gigantesco. Só que os criadores da maniçoba tomaram uma decisão radical. Eles tiraram do caldeirão o ingrediente que supostamente dá nome à feijoada. Eles excluíram o feijão preto. Completamente. E substituíram pela maniva, que é a folha da mandioca brava moída. E precisam ferver por 7 dias ininterruptos para o veneno evaporar. O prato fica escuro, denso, a cara de uma feijoada, mas com sabor 100% amazônico. É uma substituição botânica extrema, mas que mantém intacto aquele código-fonte ritualístico. O que deixa a gente com essa reflexão final. Se você mantém a técnica do guisado, as carnes, o ritual de juntar a família, mas tira o feijão, e o prato ainda carrega a alma de uma feijoada. Onde mora a essência da tradição? Ela está nos ingredientes que crescem na terra ou vive puramente na intenção social e humana por trás da panela? É uma reflexão antropológica linda. O ingrediente muda com o bioma, mas a intenção de celebrar ao redor do fogo, essa continua a mesma. O código muda de linguagem, mas o programa no coração continua igual. Fica aí o mistério para temperar o almoço do pessoal que acompanhou a gente hoje. Que as ideias continuem fervendo por aí e até o nosso próximo mergulho.